Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho do livro de Números, que está no capítulo 21, Números 21, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés, e disse o povo a Moisés: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e aí vem o socorro. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze, abrasadora, ponha sobre uma haste, e ela será que todo que for mordido e a ver, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs numa haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então eu gostaria de primeiro contextualizar um pouquinho essa passagem. Essa passagem está no livro de Números, que representa um período do povo, logo após o povo ter sido tirado, o povo de Israel, dos hebreus, terem sido tirados do Egito, pela mão de Deus. Deus ouviu o clamor do povo. Eles estavam já há 430 anos no Egito, e estavam sobre uma dura escravidão. Essa escravidão já durava mais ou menos uns 80 anos, que o povo cresceu. O faraó que assumiu, a Bíblia fala que ele não conhecia José, e ele escravizou o povo com medo desse povo, em crescendo, se aliasse aos seus inimigos e viesse a lutar contra o próprio Egito. Então Deus ouviu o clamor do povo, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor desceu, o anjo do Senhor, Jesus, desceu para libertar o povo da escravidão do Egito. E ele escolheu Moisés. E ele libertou realmente o povo do Egito, tirou o povo do Egito, com braço forte, fazendo juízos muito fortes sobre os deuses do Egito, e levou o povo pelo deserto. Atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto. O destino era a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus não os levou diretamente à terra, com medo de que eles, enfrentando alguma guerra, ficassem com medo e voltassem para o Egito. Deus tinha essa preocupação de que eles pudessem regredir. Então Deus conduziu pelo deserto, e o povo, nesse período, sempre manifestou, no momento de adversidade, uma vontade de voltar para o Egito. Apesar da escravidão, dos 80 anos de jugo, ele quis voltar para o Egito. Isso era constante, várias vezes, não foi uma vez. Até que Deus um dia condenou uma geração toda, que tinha mais de 20 anos quando deixou o Egito, a morrer no deserto, a não entrar na terra prometida. E nós estamos vendo esse trecho de Números agora, já é no final, no 40º ano. Nesse período já tinha morrido Miriam, que era irmã de Moisés, já tinha morrido Arão, que era o sumo sacerdote, e Eleazar, o filho dele, tinha assumido o sacerdócio. Só faltava Moisés, que também tinha sido proibido de entrar na terra prometida. Eles, um pouquinho antes dessa passagem, eles tinham enfrentado a oposição de um rei cananeu chamado Arade, que veio e lutou contra Israel. E Israel clamou a Deus e fez um voto, dizendo que ele destruiria toda aquela nação, se Deus desse a vitória a eles. E Deus deu a vitória. E em seguida eles começaram uma nova caminhada na direção da terra prometida. E eles tinham que passar pela terra de Edom. Edom, a gente sabe, é parente de Israel, porque Edom vem de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Então o rei de Edom não deixou, não permitiu. Moisés, com diplomacia, tentou várias vezes, e Edom não permitiu. Então eles começaram a contornar a terra de Edom para ir no sentido da terra prometida. Às vezes o que eu penso olhando as músicas aqui, é impressionante como o Espírito move. É impressionante como o Espírito fala diferentemente para as pessoas a mesma mensagem. Todas as músicas que vocês colocaram têm tudo a ver com aqui. O não de Deus. Esse povo ouviu o não de Deus. Vocês não vão atravessar diretamente, vocês vão contornar.
um caminho. Mas eles se sentiram fortes. Nós acabamos de derrotar um rei cananeu. Que nos impede de derrotar os edomitas também? E eles, na primeira dificuldade, que faltou água, eles blasfemaram. A Bíblia fala que eles falaram contra Moisés e contra Deus. E falaram pior, eles falaram contra o maná, contra o pão que Deus dava. Esse pão vil. E clamaram pelas delícias do Egito de novo. 40 anos. Quantos, quem já leu Êxodo, leu Números, ou leu Deuteronômio, que faz o retrocesso, quantas esse povo passou, quanta provisão Deus deu. 40 anos sem gastar sandálias, sem as roupas se desgastarem, tendo provisão no meio de um deserto, água quando precisou, o alimento quando precisou. Esse povo desejava voltar para o Egito. E Deus então manda serpentes para alertar esse povo. As serpentes, na minha visão, era apenas uma manifestação no mundo físico do que estava acontecendo no mundo espiritual. A rebeldia daquele povo, Deus mostra para eles o que estava acontecendo, mandando serpentes. Vocês estão sendo envenenados, vocês estão sendo mortos por causa desse envenenamento no seu espírito. Então as serpentes vieram e começaram a picar o povo. E novamente o povo, como é de costume, clama a Deus. Vê a dificuldade, sente novamente fraco, estava forte. Vamos atravessar Edom, reclama que não quer esse pão vil, deixa eu voltar para o Egito. Lá tinha as frutas, tinha o pão. Aí eles, mas no momento da dificuldade, eles clamam a Deus novamente e pedem a Moisés. Eles não oram a Deus, pedem a Moisés. E Moisés ora a Deus. E Deus ouve o clamor de Moisés, a oração de Moisés. E manda Moisés fazer uma serpente de bronze, forjada no fogo, né? Uma serpente de bronze e colocar numa haste, no madeiro, e erguer no meio do acampamento. O acampamento de Israel, todo mundo sabe, Deus dispôs o tabernáculo, que representava a presença dele, no meio do acampamento. E as tribos eram dispostas ao redor. Então todo mundo que tivesse no acampamento poderia olhar para o centro do acampamento. Deus estava no centro da vida desse povo, deveria estar no centro da vida desse povo, como nas nossas vidas. Então ele ergueu uma serpente. Todo aquele que era picado, olhasse para a serpente, seria curado. Mas você precisava fazer algumas coisas. Você precisava sentir que você tinha sido picado primeiro. Você tinha que confiar naquela serpente. Eu acredito que muitos confiaram em Moisés e morreram. Muitos confiaram nos próprios remédios e morreram. Mas aquele que confiou e olhou para a serpente, para aquela coisa, aquela haste, aquele madeiro levantado no deserto, aquele foi curado. Então é esse contexto que estava o povo naquele momento. E o que isso tem a ver com nós? Eu gostaria de explorar com vocês 4 pontos. O primeiro ponto é a nossa semelhança com esse povo. Nossa semelhança hoje, na vida espiritual, com esse povo. Experimentamos a provisão de Deus a cada dia. Experimentamos os milagres de Deus a cada manhã na nossa vida. O fato de estarmos vivos já é um milagre de Deus. Mas muitas vezes nós queremos voltar para o Egito. Ele nos tirou do Egito. Do jeito que Jesus desceu para tirar aquele povo do Egito, Jesus desceu, se fez homem, nos tirou do Egito, do mundo, nos resgatou do mundo. Mas nós, em momentos, desejamos voltar para o mundo. Então a nossa vida é de altos e baixos espirituais, como era daquele povo. Nós não somos muito diferentes daquele povo. Nós somos iguais àquele povo. Às vezes o nosso coração endurece. Dependendo da circunstância, o nosso coração se sente soberbo, ou se sente injustiçado. Então, são as oportunidades que os venenos entram na nossa vida. Seja no momentos de fraqueza, seja no momento em que nos sentimos fortes, cheios e abundantes. Então esse é o veneno. E o veneno vem da onde? O veneno vem de Satanás. Aliás, vou fazer uma confissão para vocês. Mesmo quando eu me converti, já faz 18 anos, falar em Satanás para mim era uma loucura. Eu falava, esse povo é louco. Isso, Satanás, que expulsar demônios, isso aqui é tudo coisa de louco, de fanático. Gente, a maior realidade que tem, e o maior engano dele é fazer você acreditar que ele não existe. Esse é o maior engano dele. Então ele vai aproveitar várias oportunidades na tua vida. Várias oportunidades.
Então, a nossa vida é igual à daquele povo. Então, o primeiro ponto é, nós temos semelhança com aquele povo. Nós somos semelhantes, não somos diferentes dele. Às vezes, nós julgamos merecedores. Nós vamos pela nossa força, como eles foram. Nós não aceitamos o não de Deus. Como eles não aceitaram o não de Deus para contornar a terra de Edom. Nós não aceitamos o não de Deus. Nós queremos só o sim. E Deus, às vezes, tem os nãos também. Ele tem um período de deserto na nossa vida, de 40 anos. Como ele fez para tirar o Egito daquele povo nesse período, preparar o povo para entrar numa terra prometida, ele também faz isso nas nossas vidas. Agora, nós temos um adversário. E o adversário tem um estratagema muito eficiente. Ele pode não ser criativo. Muitos falam que de Satanás não é criativo. Mas com certeza ele é mais poderoso que nós. Ele é mais inteligente que nós. Ele é mais rápido do que nós. Ele é mais sutil, mais hábil do que nós. Então, não se engane. Não se engane. Nós, com as nossas forças, não somos páreo. Então, ele tem um estratagema. E o estratagema dele é muito simples. Ele usou com Eva. Lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, ele usa com Eva. Eu não vou ler, não vamos ler o capítulo 3 de Gênesis, está nos versículos de 3, de 1 a 6. Mas Adão e Eva foram colocados no paraíso. E Deus deu uma recomendação para eles, uma permissão com uma restrição. E Deus deu uma autorização geral com uma restrição. Falou, de todas as árvores do jardim podereis comer, mas da árvore que está no centro do jardim, não comas, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Deus deu uma autorização geral, mas deu uma proibição. E Satanás, com poucas palavras, em português, com menos de 40 palavras, ele causou esse estrago na humanidade. Ele chegou para Eva e distorceu. Ele não veio confrontando, ele veio com uma meia-verdade. Ele falou, Deus não disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? A Eva virou para ele, falou assim, não, Deus disse para que nós podemos comer de todas, mas na que está no centro do jardim, não podemos nem tocar nem comer. Deus não tinha falado para não tocar, Deus tinha falado para não comer. Mas ele usou, com isso o que ele fez? Ele chamou a atenção de Eva para a árvore, para aquilo que era proibido. Ele tirou a atenção dela do que Deus tinha permitido, e trouxe a atenção dela para o que ele havia proibido. E chamando a atenção dela para o que ele havia proibido, ele gerou uma dúvida no coração dela. Porque ele colocou, não, certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que comeres, vocês serão igual a Deus, conhecendo do bem e do mal. Então a Eva olhou para a árvore, começou a focar a atenção dela na árvore, que não tinha talvez até o momento, olhou para a árvore e falou, nossa, como é boa, bonita, parece agradável para comer, ou seja, vai satisfazer o meu físico. Nossa, ela é bonita, é agradável, vai satisfazer minha alma. E ela é boa para dar entendimento, para dar conhecimento, para dar discernimento, conhecimento do bem e do mal, e comeu. E o estrago foi feito, e nós pagamos por esse estrago até hoje. Até hoje. Nós nascemos com essa natureza que foi degenerada, e é simples, nós não soubemos viver num ambiente perfeito, Eva e Adão não souberam, obedecer a uma restrição mínima de Deus, porque ele podia tudo, menos aquela que era um teste de obediência. E aí gerou o pecado, porque o pecado é exatamente essa desobediência a um padrão de Deus. Então esse foi o estratagema dele, tira a dúvida, colocou dúvida no coração, na mente dela, começou pela mente, ele começou pela mente. Tanto é que quando a gente vai ver que a primeira arma que Deus pede para nos vestir é o capacete da salvação, para proteger a nossa mente. Então ele começou pela mente. Quando ele gerou a dúvida, chamou a atenção dela, ela começou a gerar o desejo. Esse desejo desceu, e esse desejo se consumou. Parece simples, né? Com poucas palavras, quem lê, mas é muito eficiente. Tão eficiente que ele repete até hoje. Ele repetiu muitas vezes. E ele usa de momentos. Ele usa de momentos. Ele vai colocar dúvidas na tua cabeça. Ele vai pegar momentos da tua vida e ele vai começar a colocar dúvidas. No momento em que você vê alguma coisa acontecendo no mundo, e que você acha uma criança sendo morta ou sendo estuprada, até pelo próprio pai, que nem uma menina agora que a gente leu, 9 anos, foi estuprada pelo pai. Você olha para aqui e fala, que Deus é esse?
Se Deus é justo, que Deus é esse que permite essas coisas? E começa a te incutir na dúvida. Para mim, são dois atributos de Deus que Satanás usa para questionar nossa mente. A justiça e o amor. São os dois principais que ele começa a usar. Então aqui ele usa para te questionar a justiça de Deus. Ele vira para você num determinado momento que você está tentando se manter firme, olha para uma coisa errada, mas essa coisa errada vai te encurtar o caminho de uma dificuldade, ou te gerar alguma coisa, ele fala, pode fazer, Deus é amor, Ele vai te perdoar, não se preocupa não, Ele vai te perdoar. Só que ele esquece novamente, e faz você esquecer da justiça, que os frutos que semeares, as sementes semeares, os frutos colhereis. Então ele faz você esquecer, então ele tenta te desviar novamente. Então ele vai te colocar dúvidas, ele vai falar, é uma oportunidade, por que não aproveitar? Deus não vai te castigar por isso. Deus não vai te castigar por isso. Se Deus é amor, ninguém será condenado. No final, Deus vai dar um jeitinho para salvar todo mundo. Esse é um veneno que tem entrado ultimamente na teologia das igrejas. Que um dia Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo. E isso não é verdade, senão Jesus não precisaria ter morrido. Se tivesse uma outra maneira, para que Jesus veio morrer? Então esse é outro veneno muito eficaz que ele coloca. Ele vai usar teu senso de justiça. Mas você é bom. Se eu sou bom, Deus não vai me condenar. Deus não vai me condenar pelo bom. Os judeus condenaram Jesus porque não aceitaram, criam na justiça deles. Achavam que eles cumpriam 613 ordenanças, que eles eram obrigados, que eles cumpririam aquilo. Se eles cumprissem as mais importantes, um dia na balança aquelas pesariam mais que as ruins, então eles seriam salvos. Confiaram na justiça e rejeitaram o Salvador. Então cuidado, porque ele vai te usar no teu senso de justiça. Se você considerar bom. A minha esposa um dia, quando ela começou a frequentar, e ela foi a primeira, e normalmente as mulheres são mais atiradas, elas vão primeiro, ela se converteu, e eu não queria ir, eu fui relutante, porque eu demorei 40 anos para me converter, eu fui relutante. Aí ela virou para o pastor e falou assim, o seu marido não está aqui? Aí ela falou, não está, mas o meu marido é bom, meu marido é tranquilo, sossegado. Ele falou assim, mas não está salvo. Mas não está salvo. É verdade, domingo seguinte, eu estava na igreja. Aí você começa a ver que você depende. E essa dependência que é importante. Essa dependência de Deus é que faz toda a diferença e toda a fortaleza na nossa vida. Ele vai, às vezes, nas suas orações, depois de longo período de orações, ele vai falar para você, Deus não te ouve. Deus não te ouve. Você não merece, Deus não te ouve. Porque Ele nos coloca no tempo presente, no tempo do nosso mundo. Ele nos faz esquecer o tempo de Deus. Ele tem que nos fazer esquecer do tempo de Deus. Porque se a gente olhar para o tempo de Deus, nós vamos esperar com paciência. Nós vamos aguardar em Deus. Então ele tem essas estratégias. Ele viu, outra coisa que é muito uso comum hoje você quer? Você pode, vai, lute, conquiste. É teu, vai lá. Depende de você, não depende de ninguém. E essa é uma filosofia que tem hoje muito incutida em toda essa geração, em todo esse nós que vivemos. Se você quer, você pode, você vai, você faz. Na tua força, no teu braço. Às vezes não se importe com quem você vai pisar. Esse é outro veneno que ele vai usar em determinado momento. Você pode se sentir forte. Esse povo se sentiu forte. Nós acabamos de derrotar os cananeus. Vamos derrotar esses edomitas e encurtar o caminho. Vamos encurtar o caminho. Nós podemos. O veneninho veio. Então há momentos em que ele usa mesmo, momentos de fragilidade, em que nos sentimos derrotados, abandonados, injustiçados, traídos, necessitados e oprimidos. Ele vai usar esses momentos para vir e colocar o veneno na tua mente, injetar. Não é à toa que ele é usado como uma figura da serpente. Estratégia. Ele vem e injeta o veneno. E o veneno vai te penetra, o veneno desce,
e o veneno te contamina. E as suas atitudes daquele momento em diante, você determinadas pela maneira que você reage ao veneno que ele coloca na tua vida. Ele pode também, no momento de prosperidade, de abundância, de vitórias, ele falar para você, você tem tudo sob controle, vai em frente, vai em frente. Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes, depois de uma vitória, vem um desertinho? Para Deus traz, para que a gente se lembre da dependência que nós precisamos dele. Esse povo passou 40 anos no deserto. Ele passou por vários momentos. Ele viu água sair da rocha, ele viu maná cair do céu, ele viu cordonizes virem para dentro do acampamento e saciarem a fome deles. No entanto, eles continuaram caindo, todo momento. Quando eles tinham a vida, que eles estavam bem, eles abandonavam a Deus, vinha um problema, eles clamavam a Deus, Deus restaurava. E isso continuou na vida de Israel o tempo todo, no período de juízes, no período dos reis, veio esses altos e baixos dessa vida espiritual, de autossuficiência, de buscar a independência de Deus. E esse é um veneno eficiente de Satanás. Satanás, ele usou, se você olhar no momento de inveja. A inveja, quem aqui sente inveja? Ah não, gente, não sou só eu e algum não. Quem leva a guia de inveja, vai? Ó, e não adianta falar que é inveja boa não, viu? Não existe inveja boa. Mas a inveja, ela pode estar disfarçada, mas ela talvez seja um dos maiores males. O sentimento que mais provoca. Por inveja, os judeus perseguiram a igreja primitiva. Por inveja do que os apóstolos faziam. Por inveja. Por inveja, Caim matou Abel. Logo na segunda geração, já matou Abel. Por inveja. Os israelitas, nesse momento, eles estavam fortes. De repente veio uma adversidade e eles clamaram, caíram. É outro momento. Um momento de vitória, de prosperidade, de poder. Davi estava cheio de vitórias, o reino expandido, consolado, não perdia nada. De repente ele estava em Jerusalém e ele quis mostrar o poder dele. Está lá no livro de Crônicas, no capítulo 21. No 4 e 5. Crônicas 21, 1 e 2. 1 Crônicas 21, 1 e 2. Ele estava lá e de repente ele virou para o general dele, Joabe, e falou assim, vai lá e conta todos os homens capazes de guerra. Qual que era a intenção de Davi? E a Bíblia fala que ele foi induzido por Satanás. O rei Davi foi induzido por Satanás a fazer uma coisa, a mostrar o quê? Um orgulho, poder. Vai lá e conta o tamanho do meu exército, quão poderoso eu sou. E ele caiu. Ele caiu. Jó era fiel. Satanás falou com Deus, Deus falou, se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Jó foi tentado, recebeu todos os venenos possíveis de Satanás. Jó recebeu todos. Ele perdeu tudo que ele tinha material. Ele perdeu os filhos dele. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu a saúde, ficou doente, cheio de feridas, de chagas. Ele compartilhou da incompreensão da mulher e dos amigos, sendo acusado. E Jó, apesar de ter se mantido com uma certa postura, mas ele questionou a justiça de Deus. Até que Deus apareceu para ele e falou, coloque-se como homem simples que você é e me responda. E fez os questionamentos. Mas Jó, como Davi, souberam olhar para o lado certo. Davi clamou a Deus. E escolheu a justiça de Deus para aquele erro dele. Jó, no capítulo 19, versículo 25, fala, eu sei que o meu Redentor vive. Na hora certa, Jó olhou para o Redentor. Ele já tinha visto lá na frente o Redentor. E ele se levantará sobre a terra. E Jesus era o Redentor e Jesus se levantou sobre a terra. Amém? Então, Jó também olhou para o lado certo. Mas quantas vezes nós vamos olhar para o lado certo? E aí, nós vamos chegar no terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que são as consequências desses venenos que Satanás injeta nessas situações nas nossas vidas. As consequências. Amargura,
tristeza, senso de injustiça, rebeldia, falsa independência, o descontentamento, a insatisfação, a murmuração, a avareza, a inveja, a dificuldade de perdoar e pedir perdão, os ciúmes, a confusão, a perda da identidade. Olha uma coisa tão séria que nós estamos acontecendo hoje nas nossas gerações. Satanás busca perder a identidade. Ele fez isso com Jesus. Quando ele tentou Jesus depois do deserto, ele falou, se és mesmo o Filho de Deus, diga para essas pedras aí transformar em pão. Ele tentou a identidade de Jesus. Ele vai testar a tua identidade. Você é filho de Deus mesmo? Deus já te salvou? Você é salvo? Ele vai testar a tua identidade. Em várias situações, e não é só na dificuldade não. Ele vai testar a sua identidade quando você estiver bem também, se sentir forte. Então, e hoje as nossas gerações estão sendo confrontadas com isso. Nos preocupa se você é um menino ou uma menina. Experimenta tudo. Depois você decide. Essa é uma corrente filosófica. É um veneno que está sendo colocado hoje nas nossas escolas. E as nossas crianças estão sendo submetidas a isso. Estão sendo oprimidas. Então essas consequências, elas vão na nossa alma. Elas vão estar no nosso ser. E não pensa que existe alguém imune a isso. Só porque eu estou salvo, eu estou imune a isso. Não é verdade. Jesus disse para Pedro, Simão, Simão, está lá em Lucas, no Lucas 21, aliás, Lucas 22, no versículo 31 e 32. Pode colocar esse versículo, por favor? O Lucas 22, versículos 31 e 32. Então ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Satanás, ele pediu permissão para peneirar os discípulos de Jesus, que viveram com ele. Então, ele vai pedir para peneirar as nossas vidas. E essas consequências poderão vir do jeito que a gente se posicionar. Então, cuidado com os seus sentimentos. Sejam eles quais forem. Cuidado. Analisa de onde vem esse sentimento. Analisa primeiro. Não reaja. Primeiro analise de onde vem o sentimento. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe. Existe um mundo além desse que nós vemos. E isso, a física diz, né? Eu gosto de usar isso, somente falar, é que a física diz que existe um mundo. Para esse universo se manter do jeito que ele é, existe um mundo que nós não enxergamos, que nós não vemos. O universo nós conhecemos 5% dele. O resto a gente tributa a um tipo de matéria e coisa que nós não conhecemos. E o homem, conhecendo, se todo mundo conhecesse só esse 5%, já seria um gênio, né? Um cara que conhece tudo. Mas o homem, nem conhecendo os 5%, ele é capaz de afirmar que Deus não existe, que a obra não existe. Ele é capaz de afirmar isso. Ele esquece que tem 95% ainda para ele explorar. Então, essa arrogância, essas consequências que vêm desses venenos injetados nas nossas vidas diariamente, causam essa destruição das famílias, destruição dos casamentos, a rebeldia de filhos contra pais, a incompreensão dos pais contra os filhos, os amigos, no trabalho. Quanto veneno a pessoa destila em cima de nós, ou nós em cima dos outros, que são oriundos disso. E nós nem sabemos o que está acontecendo. Por quê? Nós estamos olhando para esse mundo. Esse mundo que a gente enxerga 3 dimensões e consegue sentir a quarta, que é o tempo. Porque o tempo só existe porque há uma ação, então a gente vê transcorrer. Senão a gente não veria. Como a gente não vê muita coisa, não vê o vento, a gente não vê o frio, não vê o calor, a gente sente. O tempo a gente sente também. Então a gente acaba causando um estrago na igreja. Você acha que os meninos da igreja, nós estamos aqui, seja qualquer ministério, está imune a isso? Não.
Quantas vezes uma pessoa pode sentir, a minha oração é mais forte que a do outro, o que aquele outro está fazendo ali? Quanta destruição pode ser causada no meio da igreja também. Ou quantas vezes um pai acha que ele sabe tudo. É assim, meu filho, sabe tudo, é esse que eu determino o teu caminho. Na verdade, a Bíblia manda, honra teu pai e tua mãe. Ela não põe condição para os filhos, para se o pai é bom, se o pai é ruim, se obedeça sob condições. Ela impõe uma condição. Mas cabe aos nossos pais, nós pais, amamos os nossos filhos também. Então há uma coisa. Então nesse momento esses venenos vêm e eles acabam destruindo. Destruindo começa pelo lar. Vai para o emprego, vai para os relacionamentos, os amigos, as influências, porque olha para um cristão, aquele que deveria ser um discípulo de Jesus, vê esse cristão fazendo uma coisinha, uns desviozinhos aqui, pronto. Está vendo esse povo que fala que é assim, olha lá, olha como ele age. Olha como age. Isso é uma estratégia. E você derrubar uma pessoa que está na fé, ela vai inutilizar mais algumas pessoas. Ela vai imobilizar outras, mais de uma pessoa. Essa é uma tática de guerra, vocês sabiam? Antigamente, o soldado nas minas, ele pisava na mina, a mina explodia assim que ele tirava o pé. Ele fatalmente sofria mais ao dano nele. Hoje, as minas modernas, o soldado pisa, ele sai, a mina levanta do chão e explode. Então, ela atinge um número maior de soldados. Por quê? Porque ele sabe que cada soldado ferido vai imobilizar mais 2 para carregar aquele ferido. Ou 1 ou 2. É assim na nossa vida cristã. Se você se deixar contaminar por esse veneno, você vai imobilizar outras pessoas, às vezes a sua família. Sua família. Então, muito cuidado com esse veneno. Mas, glória a Deus, porque existe um antídoto universal, um antídoto único e universal, que serve para todos os venenos. Todos os venenos. Deus deu um antídoto. E assim, nós vamos ler lá em João 3, no capítulo 3, nos versículos 13 a 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o antídoto. Esse é o antídoto. A haste com a serpente de bronze, que foi forjada no fogo, foi colocado no meio, bem no centro do acampamento dos israelitas, onde ficava o tabernáculo, a presença de Deus. Esse Jesus que veio e foi levantado, como ele disse, e afirmou que aquilo foi uma prefiguração do que ele faria, porque ele precisaria ser levantado também, ele também foi levantado. Só que ele tem que ser levantado aonde? No centro da nossa vida. Porque é onde está o tabernáculo de Deus hoje. Nós somos o templo de Deus. Então Jesus tem que ser levantado aqui. Então, o antídoto, olhar para a cruz, é trazer a cruz, trazer Jesus para a nossa vida. Não é olhar para a cruz, para o símbolo da cruz, porque ela é uma lembrança. Porque Jesus não está mais na cruz. Jesus não está na cruz. A serpente ficou na cruz. Porque ela representava o quê? A vitória que Jesus teve sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Então a cruz, é a lembrança da vitória. Mas o antídoto que você tem que trazer, e eu tenho que trazer para dentro de mim, cada um, é esse Cristo que nos salvou. E não basta a gente vir aqui uma vez por semana tomar o antídoto. Não basta você tomar esse antídoto, às vezes nas suas orações diárias, não importa quanto elas durem. Esse antídoto tem que ser usado constantemente, a todo momento, a cada decisão que você for tomar, olha para esse Jesus, para o que salvou, o que te salvou, o que te resgatou, o que pagou o preço da própria vida para te resgatar. Ele é o antídoto. O outro veio para matar, roubar, mentir e destruir. Ele veio para salvar. Mas ele precisou ser levantado. E ele levantou para que nós pudéssemos olhar para ele constantemente.
Os israelitas olhavam para a serpente e eram curados. Mas eles precisavam olhar, reconhecer o veneno que estava neles. Reconhecer que tinham sido picados. Nós também. Nós temos que diariamente reconhecer que precisamos de Jesus na nossa vida. Que sem Ele, as nossas decisões são decisões humanas. Que não conseguem enxergar o propósito de Deus. Que não conseguem esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente se questiona, né? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Eu, uma vez, quando eu me questionei muito isso, veio para mim o seguinte: primeiro, veja o que eu quero que você faça, já está escrito. O que eu quero que você faça já está escrito. Está aqui. Está aqui. E olhe para o que você também sabe o que eu quero que você faça, então você sabe o que eu quero que você não faça. Quero que não faça. Eu não quero que você julgue. Eu não quero que você minta, não quero que você roube, não quero que você mate. A Bíblia traz tudo isso aí. A palavra de Deus nos dá esse manual de como seguir, de como enfrentar essas situações. Então Jesus é o antídoto. E o benefício da cura está para quem busca. E a cura, como o veneno da serpente normal, porque você sabe que cada picada você tem que tomar o antídoto da serpente. Para a serpente, o antídoto é específico. Se você é picado por uma jararaca, você tem que saber o veneno específico para a jararaca, porque cada toxina da cobra tem um efeito, ou hemorrágico, ou de destruição do tecido. Então cada um tem, de paralisia, da musculatura. Então você precisa de um veneno para cada picadura, para cada um dessas. Você precisa de um antídoto. Já com Jesus, ele é universal. É o único. Ele serve para todos os tipos de picadas. Todas as picadas que nós vamos levar na vida. Deus levou aquele povo para o deserto porque Ele queria um novo povo. Ele queria um novo povo. E apesar de 40 anos, de tudo que eles passaram, aquele povo continuou rebelde. Aquele povo continuou olhando muito para as coisas materiais. Esse é o mundo que nós vivemos. Enquanto nós não formos totalmente restaurados, com um corpo novo, glorificado, nós estaremos sujeitos a isso. Nós estaremos sujeitos a essas fraquezas. Outra coisa, a gente tem uma maneira de olhar para as pessoas, olhar para as situações que acontecem nas pessoas, nas nossas vidas, e procurar algum pecado. Você está passando isso, confessa o teu pecado. Nem sempre o que acontece na nossa vida é originário de um pecado. Eu só dizer, tem coisas que são condições da vida, as pessoas ficam doentes. Nós temos um corpo que ainda não é o glorificado, então nós ficamos doentes. Nossos filhos ficam doentes. Nós sofremos acidentes. E tudo é consequência de pecado. Às vezes situações são colocadas para provar como é gratificante ouvir os testemunhos que a gente ouviu aqui a semana passada. De momentos de extrema dificuldade, pais vendo o filho passar por aquela situação, ele foi picado, tentaram ser picado pela veneno da serpente, mas ele buscou o antídoto imediatamente. E em vez de murmuração, ele buscou colocar o antídoto no centro da sua vida, que é Jesus Cristo. Ele olhou para a cruz, olharam para a cruz, não olharam para as circunstâncias. Não olharam para as circunstâncias. É muito gratificante ouvir isso. E olha, vocês vão ver um casamento destruído. Gente, é a mesma coisa, você vê um lar destruído. O veneno vem para raiva, para descontar, para você se vingar. Para você se vingar. Eu vou buscar, vou tirar dele tudo que eu tenho, vou tirar dela tudo que eu tenho, vou fazer. Gera vingança, olha o veneno que você está absorvendo. Você está trazendo para si. E as consequências que está trazendo para a tua vida. Então, olhe para o antídoto. Olhe para o antídoto. E o antídoto, ele não está... A Bíblia fala do antídoto, mas o antídoto não é a Bíblia. A Bíblia fala do antídoto, mas o antídoto não é a Bíblia. O antídoto é aquele que é salvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que está lá em Romanos, no versículo 1, né, de capítulo 8. O autor e consumador da nossa fé. Com os olhos fitos. Podemos colocar Romanos 8, versículo 1?
e depois o Hebreus 2:12, que é uma sequência. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê que agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, esse é o autor e consumador da nossa fé, que não fez caso da ignomínia que ele passou, pela minha vida, pela tua vida. Quando Jesus foi pregado na cruz, olha para a cruz, vendo que cada um de nós deveria estar pregado naquele lugar, como o ladrão. O ladrão que não é ladrão, que o crime dele era mais grave para estar crucificado, né? Às vezes trazem versões como ladrão, mas o crime era mais grave. Ele fez a confissão: Senhor, o outro blasfemava e falou: por que você blasfema? Se nós recebemos aquilo que nós merecemos, mas este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fez uma promessa melhor ainda para ele. Disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele esperava um reino quando Jesus viesse como Messias, para se restaurar. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava envenenado. Um usou o antídoto que estava do lado, o outro morreu condenado. Então essa é a nossa profissão diária de fé. Diária, cada momento, em cada situação. Não se deixe envenenar. Como havia só uma serpente de bronze no acampamento, há só um único Salvador, um único caminho. E ele me disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há um único Salvador, um único antídoto universal, um único Salvador. Então não adianta buscar outros salvadores, não adianta buscar em pastor, não adianta buscar em outras coisas, busca no único, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus, os hebreus amaldiçoaram o pão, o maná, que desceu do céu. E o Salmo 78, ele fala que o maná, que Deus deu o maná, que era o pão dos anjos. Está no Salmo 78, se não me engano, no versículo 15. Que o maná era o pão. Jesus é o pão do céu, que desceu do céu. Ele é a palavra. Ele é o nosso alimento. Então, cuidado para que a gente não seja envenenado e deixe de olhar para esse pão que Deus nos dá a cada momento em nossa vida. Pela provisão dele diariamente. A cada momento. Nós não sabemos o tempo de Deus. As nossas orações, às vezes, não são respondidas no tempo que a gente espera que seja. Elas serão respondidas no tempo de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Então, olha para cada vida. Às vezes a gente sofre com os filhos. Quem é pai que sabe o que quer ter filhos. Os filhos, às vezes, vocês não têm noção, não colocam no lugar de pais. Um dia vocês vão se colocar no lugar dos pais. E vocês vão ver o que é sentir por um filho. Ver um filho ficar doente, ver um filho se desviar, ver um filho se passar por problemas emocionais, um filho que se perde, que está preso pelo mundo, que o mundo o agarrou. É muito difícil. Mas tem um antídoto, porque naquela oração, diária nossa, Deus é justo, é fiel, para cumprir o que Ele prometeu. E Ele disse: crê tu no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Então, eu creio muito nisso. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o autor e consumador. Olhe para o nosso antídoto. Olhe para a cruz, diariamente. Traga para dentro para a tua vida, para diariamente na tua vida. Tem situações que nós vamos enfrentar no mundo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas calma, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E com Ele, nós somos mais que vencedores. Amém.
Amém. Então, eu gostaria agora de pedir para vocês um momento de reflexão. Um momento de reflexão que você pudesse abaixar sua cabeça e olhar para o momento que você se encontra na sua vida e tentar identificar quais oportunidades Satanás está tendo hoje para te envenenar. Quais são as oportunidades? Quais são as situações que ele pode estar usando para te envenenar? Para melindrar a sua fé. Para te tirar do foco do propósito de Deus. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e veja. Se há algum erro que nós cometemos e nós somos sujeitos ao erro, é hora. Pede a Deus, Senhor, perdoa. Porque Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Se coloque diante dEle. Deus, a Bíblia fala, Deus não rejeita um coração contristado. Humilde e contristado. Então, humilhar é se tornar humilde, é se colocar humus na terra. Se tornar, você vê que você veio da terra, que nós não somos nada sem Deus. Então se coloque diante dEle com essa humildade agora. Se você foi magoado, libera perdão. Libera o perdão agora. Libera o perdão para aquele. Se você tem uma necessidade material, uma doença, peça um direcionamento e a provisão de Deus. No tempo dele. O tempo dele é perfeito. A vontade dele é perfeita. Ela é boa e agradável. Se você está passando por um deserto, estenda as mãos na direção do teu Salvador. Clame a Ele. Olha as oportunidades que você pode ter no deserto. Uma oportunidade de uma comunhão, de um relacionamento melhor com Ele. Os oásis que você pode encontrar nesse deserto. Se é a oração não atendida, clame a Deus que te revele os propósitos dEle e te coloque no centro desses propósitos. Espere o tempo de Deus. Se uma porta está fechada e Deus não abre, olhe que há outra aberta que é muito melhor. Ela é muito melhor. Peça para Deus abrir os olhos dos teus olhos espirituais, para que Ele purifique os teus olhos, porque a maior parte do mal vem pelos olhos. Jesus alertou disso. Se Jesus ainda não é o centro da tua vida, coloque-o no centro da tua vida agora. Coloque-o no centro da tua vida.